Ainda de pé, nós queremos ler Isaías capítulo 7 e hoje vamos estar comentando a respeito dessa última mensagem, o super sinal. Você, por certo, já leu ela? Ela foi pregada em novembro, dia 29 de novembro de 63. O super sinal. O irmão Brana tomou essas escrituras, Isaías 7, a partir do verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, não tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Podeis assentar? O irmão Brana, ele trouxe essa mensagem, o super sinal. O que é o super sinal? Quer dizer, é um grande sinal, é um sinal estupendo, é um sinal maravilhoso, é um sinal especial. E nós estamos vivendo em um tempo especial. Agora o profeta, ele mostra-nos que o relógio de Deus, ele está certo. Ele não está adiantado e nem está atrasado. Nós somos humanos e, como humanos, precipitamos e pensamos e nos chateamos, mas a verdade é que Deus tem o controle de todas as coisas. Como dizia o irmão Brana para Billy Paul, quando Billy Paul ficava ansioso e questionando, ele dizia: Billy, Deus sabe melhor. E é justamente nisso, irmãos, é que a gente descansa, sabendo que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Nenhuma folha pode cair fora da vontade de Deus. E as nações, o mundo, na verdade, tudo estão dentro do plano, dentro do relógio de Deus, e cada coisa vai acontecer no seu momento exato. Não adianta você querer apurar ou querer atrasar, não. Então, cada pessoa tem o seu papel. Pilatos disse Jesus para ele, quando ele disse: Não sabes que eu tenho poder para te soltar, te matar? Jesus disse: Nenhum poder você teria se o Pai não te desse. Então, qualquer governante que subir ali, ele vai cumprir aquilo que está destinado a ser cumprido. Então Deus, ele tem todas as coisas sob o seu controle. Essa deve ser a nossa fé, a tua fé e a minha fé. E é isto que nos leva a descansar, sabendo que Deus nos tem na palma de suas mãos. Amém? Deus sabia o fim desde o princípio. Portanto,
ele pôde planejar tudo que funcionaria para a sua glória. Quer dizer, Deus conhece o fim desde o princípio, por isso é que ele pôde planejar como deveria funcionar as coisas para a sua glória. E isso nos dá coragem, por saber que não importa o que venha ou o que vá, Deus está fazendo tudo. O relógio está marcando a hora certa, pontualmente. Às vezes ficamos cansados, chateados, nós nos apressamos, pensamos, precisamos fazer isso ou fazer aquilo. Mas lembre-se, o relógio de Deus está exatamente no tempo certo. Todas essas coisas devem ser assim. Tudo deve ser feito de acordo com seu grande conhecimento, sua presciência, pois pela presciência ele poderia predestinar, não por seu desejo, mas pelo seu conhecimento, Deus não predestina por seu desejo. Ele não está desejando que ninguém pereça, mas por sua presciência, ele sabia quem aceitaria e quem não aceitaria. Isso é profundíssimo quando nos fala da predestinação. A predestinação, ela tem sido um tema muito debatido. Calvino explanou este tema olhando pelo lado mais radical. Uma vez salvo, salvo para sempre. Está predestinado, então pode fazer o que quiser, você está garantido. E assim nós vemos que também que não se deve muito à esquerda e nem também à direita. Entende? A graça, graça, graça e vai a desgraça, quer dizer, ao liberalismo. Então, ao arminianismo. Então nós vemos, irmãos, há um centro. E qual é esse centro? Vamos rapidamente comentar. Deus, ele é onipresente, e o que mais? Onisciente e onipotente. Quer dizer, um poderoso, um que conhece todas as coisas e um que está presente. Pode ver que não há trindade, senão seria tripresente, trionisciente e aí por diante, né? Mas ele é um. Então, o que é que faz Deus ser onipresente? Quer dizer, está presente em todos os lugares. E conhecer todas as coisas. Faz ele ser onisciente. Justamente por ele ser onipresente é que ele é onisciente, conhece tudo. Agora, o que faz ele ser onisciente é que ele é onipotente. Ele é o poderoso. Ele pode estar presente e saber todas as coisas. Então, a predestinação, como diz o profeta, que Deus, ele não predestina por seu desejo. Que fulano se perca, que o A se perca e o B se salva. Não, Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio. E ele respeita esse direito que ele deu ao homem, como também deu aos anjos. O livre-arbítrio. Por isso que o homem também tem que arcar com as suas consequências de seus passos errados.
A única forma que podemos compreender sobre a predestinação de uma maneira correta é através da presciência de Deus. Deus sabia e sabe quem vai salvar e quem não vai. Para Deus não há limite de tempo, o tempo não o limita, pelo contrário, Ele é o Criador do tempo, do espaço. Ele não está limitado a nada. Como disse aqui o profeta, ele pode falar do fim, começando ali desde o princípio. Para Deus não existe futuro, para Deus não existe passado, tudo está presente. Ele está presente em tudo. Ele pode olhar para trás com a mesma facilidade que ele olha para frente. Então, é o seu pré-conhecimento. Ele sabe qual o caminho que eu tomaria. Ele sabe de cada passo. Por isso que nós temos que pedir a Deus, entre na minha vida e me administre, Senhor, para que eu tome o passo correto, para que eu faça a coisa de uma maneira certa. Então, é pela presciência, mesmo você tendo algumas escrituras que parece que lhe dá outra sintonia. Por exemplo, Romanos capítulo 11, deixa-me ler aqui, Paulo falando sobre Israel. Vamos ler aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 11. É sobre Isaac, aliás, é sobre Jacó e Esaú. Eu marquei. Não, não é 9, não. 9, 11. Ah, é isso aí, eu marquei o 11. Falando de Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, que era Esaú e Jacó, né? Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, e aí segue. Vocês também poderão ver em Efésios capítulo 1, né? Paulo nos falando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, é antes da fundação do mundo. A predestinação não é algo agora. Deus já sabia. Deus conhecia. Vamos dizer assim, Deus viu que você tomou a palavra dele, tomou o evangelho, tomou a Cristo como seu Salvador. E você foi batalhando, foi lutando, pedindo a Deus graça e foi avançando. Mesmo que você teve suas mancadas, né? Caiu, mas você levantou e seguiu adiante. Eu creio que o eleito, ele tem característica de eleito. E o ímpio tem característica do ímpio. Uma queda não significa que não é eleito, mas é que ele levanta, paga o preço e segue adiante. Entende? Segue adiante. Então, tudo tem que ter sua característica. A andorinha, você olha ali ela voando, ela tem a sua maneira de voar. O pica-pau também tem sua maneira de voar. Assim também, o eleito ele tem que ter uma característica de eleito. Então, vejamos, irmãos, que Deus conhecia e conhece todas as coisas. Conhece. Agora, diz o profeta, que ele não predestina pelo seu desejo. Apesar, se você tomar essas leituras, a primeira de Romanos que fizemos aqui, você vai pensar, não, Deus diz, esse vai e esse não vai. Não, não é assim. Nos diz a Bíblia que Deus não deseja que ninguém se perca. Ninguém. Não é certo? Então, Deus não predestina pelos seus desejos, mas é a sua presciência, o seu conhecimento. Ele sabe quem vai, quem não vai. Então, é você que vai lutar. É você que vai aceitar. Entende? Você é que vai traçando o seu caminho pela graça de Deus. E Deus sabe. Você batalhou, lutou, vai vindo, e ele simplesmente pôs ali o seu nome, viu você chegar até a linha final. Amém? Que Deus os abençoe. Então, vamos repetir de novo. Tudo deve ser feito de acordo com seu grande conhecimento, sua presciência, pois pela presciência ele poderia predestinar, não por seu desejo, mas pelo seu conhecimento. Deus não predestina por seu desejo. Deus não predestina por seu desejo. Ele não está desejando que ninguém pereça, mas por sua presciência, ele sabia quem aceitaria e quem não aceitaria.
Se Deus, só repetindo aqui, se Deus fosse, entende, predestinar pelo seu desejo, Febrônio, você vai se perder. Eu, naquele dia, eu poderia ser justificado. Para ele ser justo, ele teria que aceitar o meu argumento. Eu iria dizer, Senhor, se o Senhor não me deu chance, se o Senhor não me deu graça, entende? O Senhor me destinou ao inferno. Agora o Senhor é justo? Por isso é que Deus dá o livre-arbítrio, deu o livre-arbítrio. Amém? Então o profeta ele continua nos dizendo que nós vivemos em uma super era, porque hoje tudo é super. Olha bem, eu só vou repetindo aqui. Nós temos os supermercados, pode ver, não é mercado, é o supermercado. Grande, você vai lá, se serve, ar-condicionado, tem de tudo ali, é o supermercado, né? E isso é o que chamamos a super era. Tudo que você vê hoje em dia deve ser um super, ou não vai durar muito se você não tiver algo super, porque é uma super era. Eles tiveram a era deles, e eles tiveram, agora eles têm a super era, tudo que vemos. Você não pode mais ir à loja da esquina e encontrar um grande pedaço de queijo ali, como encontrava. E da maneira como eram as velhas lojas da esquina. Se você pegasse a comida sempre tão boa, todo mundo quer ir a um mercado clássico com ar-condicionado chamado de supermercado. Eles vão ali, mesmo pagando mais pela comida, eles têm que ir ao supermercado. Isso é certo, porque é super. Vê? Todo mundo quer algo super. E hoje você não pode pegar um automóvel comum, o velho modelo T, seria atropelado na rua. Eles têm um super carro, a Ford quer torná-lo super, a Chevrolet tem que torná-lo super, o resto deles, para permanecer na corrida, tem que tornar-se super. Tudo é super, super, super. Depois de um tempo chegamos à era do ar, e eles tinham um avião propulsor. Então logo eles apareceram com o jato, super jato, né? E agora eles obtiveram super jato, veio? Tem que ser um super, senão está fora da época. Tudo nesta era tem que ser super. Nós tínhamos as velhas rodovias em que viajávamos. Agora você tem super rodovias. Tem que ter 4 ou 5 pistas de um lado e 4 ou 5 do outro lado, ou passam por cima de você. Bem, você tem que ter isso, porque esta é a era, esta é a super era, super tempo, tudo está no super. Nós até pensamos que temos super pessoas, ou algumas pessoas pensam que são super e tentam agir assim de qualquer forma. Super corrida, uma corrida querendo dominar a outra. Super igrejas, super denominações, tudo está chegando ao super. Se não é super, não serve. Eu acho que até as mulheres estão ficando super vestidas na era moderna. Os sapatos da moda antiga tinham um pouco de couro. Você os compra por cerca de $3 o par. O melhor tipo tinha mais couro do que uma dúzia de pares hoje. Tem. E você paga $25 por eles. Mas tem que ser o tipo super, sabe? Calcanhares assim,
sem dedos, mas é super. Você vê isso? Você tem que estar quase em super curvas para andar neles, compreende? Isso é certo. Tudo ficou louco para mim, vê? Mas é uma super era, é uma super hora. Então ele mostra que esse é o tempo de tudo tem que ser especial, tem que ser super, né? E ele diz o seguinte, que estes sinais são a marca de uma escuridão espiritual. Quer dizer, o que vemos aí são sinais. E Jesus nos manda prestar atenção aos sinais. Entende? Ele mesmo disse, vereis guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremotos. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, não é certo? Como foi nesses tempos, nos dias de Noé? E que ele também nos diz, quando vires a figueira brotar, que é Israel voltar à sua terra, se tornar uma nação, então nós somos ensinados a dar atenção, dar crédito aos sinais. Veja você. Sabem, seu povo, o povo de Deus, da Bíblia, sempre foi advertido por Deus a observar os sinais do tempo. Jesus, quando estava na terra, disse aos fariseus de seu dia, vocês fariseus cegos, disse, vocês saem ao entardecer e olham para ver se os céus estão claros e vermelhos. Continuou, amanhã vocês dirão, vai ser um dia claro. E ele afirmou, então vocês saem e eles estão fechados, nebulosos. Então, amanhã será um dia ruim. E ele concluiu, vocês conseguem discernir a face dos céus, mas o sinal do tempo vocês não conseguem discernir? Prosseguiu. Se tivesse me conhecido, vocês teriam conhecido o meu dia. Se vocês conhecessem Moisés, ele disse, vocês me conheceriam, porque Moisés escreveu sobre mim. Em outras palavras, como eu tenho dito, eles deveriam saber que a escritura que estava para ser cumprida naquele dia, estava sendo cumprida e eles não sabiam. Eles tinham os olhos tão fixados em suas tradições e coisas, a ponto que não puderam ver a verdadeira escritura se revelando diante deles. Então, o próprio Jesus disse para eles, se vocês não creem em mim, olhe que as obras testificam de mim. Elas falam quem eu sou. E mesmo assim, eles não podiam ver que ali estava o Emanuel, que ali estava Deus. Mas nós somos advertidos a dar atenção aos sinais. Entende? E hoje nós temos como os sinais celestiais, sinais em cima nos céus, temos sinais terrestres, e temos sinais espirituais, sabe? Entende? E nós temos que buscar estar atento. O profeta, nessa mensagem, ele fala das coisas terrestres. Por exemplo, a migração dos pássaros, dos patos. Eu sei que há muitas regiões que os animais se migram. Quando se torna demasiadamente frio aqui, eles vão para uma região amena. E a coisa, quando vai esquentando ali, então eles voltam, porque sabe que aonde eles viviam se tornou amena. O clima. Tudo isso são
são coisas que sempre acontecem. E o profeta diz que chama isso uma continuidade. Mesmo aquele pato guia, ele nunca foi ali, mas ele há um instinto que o dirige, que o leva aonde seus avós, bisavós, toda a vida sempre foram. Há uma continuidade nas Escrituras. E nós devemos seguir sempre a continuidade das Escrituras. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai fazer as coisas salteadas e diferentes do que ele sempre fez. Por exemplo, no Éden ele salvou o homem pelo sangue. Adão procurou fazer uma religião sem expiação, sem sangue, fazendo para si uma cobertura. E religião quer dizer cobertura. Mas Deus não aceitou. O que ele fez? Ele matou o cordeiro para vestir espiritualmente os seus filhos e naturalmente. Então, há uma continuidade. O sangue, Deus decretou salvar o homem através do sangue. Sangue é vida. Por isso que a vida daqueles animais apontava para a vida de Emanuel, de Cristo. E ele morreu na cruz para nos dar a vida. Então há uma continuidade. O diabo quer que você tenha uma religião, uma fé sem sangue. Mas você nunca se aparte daquilo que Deus estabeleceu. Essa é a continuidade. Entende? Mesmo que alguém diga a você, o cordeiro saiu do trono, não tem mais sangue, ou isso, aquilo. Desde quando Deus se retirou do seu trono? Nunca. Entende? Aquilo é uma figura de metáfora. São símbolos. Cada sonho que você tem vem símbolos. Entende? Então, o cordeiro, aonde está? Ele está sentado no seu trono de misericórdia, de graça. É o que ele é hoje. Senão não seríamos salvos, não seríamos curados, nossas orações não seriam respondidas, estaria tudo fechado. Irmãos, há sempre há sinais de todas as naturezas, e Deus nunca faz nada sem antes advertir, sem antes dar sinais. Quando você vê que vai chover, que jeito está os céus? Ele tem que se preparar para a chuva, não é isso? Você diz, vai chover, olha o vento, olha o cheiro da umidade. Eu quero que você observe a imutável continuidade da palavra de Deus e suas obras. Veja, ele nunca muda o seu programa. Quando a gente ouve isso, Deus nunca muda o seu programa. Então, quando chega alguma novidade estranha, que é como Deus mudando a sua maneira de pensar, de fazer as coisas, você lembre disso, dessa continuidade. Deus nunca muda o seu programa. E não vai a você atrás de borboletinhas, de florzinhas. Como disse ele, o que eu quero no deserto é um caminho, porque no deserto tudo parece. E há muito turista que morre. Por quê? Ele vê uma flor aqui, corre ali, vai ver outra ali, e aí dali um pouquinho está perdido. Então o que importa é manter-se no caminho. No caminho. Então não ir atrás de ideias novas, modernas,
de suposições, entende? Você não ia atrás dessas coisas. Lembre-se, Deus nunca muda o seu programa, há uma continuidade. Ele nunca muda suas maneiras. Assim, a Escritura está perfeita, continuidade. Tudo que Deus faz está em continuidade com o que Ele fez. Veio, e o que Ele fez a primeira vez, Ele fará a segunda vez, da mesma maneira. Aí você lembra, eu sou Deus e não mudo, né? E para provar isso a vocês, Ele fez leis na terra. E Ele sempre deu ao seu povo um sinal antes do evento acontecer. Agora, Ele sempre fez isso. E Ele sempre fará isso, porque Ele é o Deus imutável. Eu sou Deus. Ele disse, eu não mudo. O modo como Ele estabeleceu o seu programa no início é assim em todas as eras. Ele nunca o muda. Eu gosto disso. Amém? Você gosta? O Deus imutável. Quando Ele colocou o mundo para girar em um ciclo de 24 horas, podemos ter horários de verão e todos os tipos de tempo, mas isso nunca muda a rotação da Terra. Ela completa o seu ciclo a cada 24 horas em rotação. As estações nunca mudam. Deus tem primavera, verão, inverno, exatamente como sempre foi. Foi assim que Ele fez no princípio, e assim que Ele faz todas as vezes. A continuidade de suas leis e de sua palavra e de suas obras, como tudo isso combina perfeitamente. Portanto, se pudermos ver o que era, poderemos saber o que é e o que será. Portanto, repetindo, se pudermos ver o que era, poderemos saber o que é e o que será. Você pode basear seus pensamentos nisso, porque as Escrituras diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, a natureza está aí, ela não muda. A Terra está girando em torno do nosso Sol, a Lua em torno da nossa Terra, e a verdade, o universo inteiro está se movendo. Deus, Ele estabeleceu no natural tudo isto. Por exemplo, nós sempre estamos tentando fazer algo diferente. Uma casa melhor, um meio de se locomover melhor. Mas olha o que Deus fez, o passarinho, o Joãozinho de barro. Desde que ele foi feito, é aquele tipo de casa. Não é? Nunca muda. A natureza nunca muda. E o irmão Brana diz que a natureza pode errar tanto quanto Deus pode falhar, errar. Porque ela segue as leis. Diz a Escritura que Deus colocou leis. Até o mar que vem com suas ondas empoladas, até aqui virás e não ultrapassarás. Aquelas ondas morrem ali na praia. Então, agora o homem sempre quer algo diferente, quer fazer diferente. Mas somos chamados, quando olhamos para Deus, deixe as coisas como são. Você foi salvo através da simplicidade. Deus te chamou. Você veio pela fé, aceitou, abraçou a Cristo.
Então não ponha uma ideia diferente e pense que ela que te salva, ela que te põe no arrebatamento. Porque alguém pode dizer, se você não crê nisso, você não vai no arrebatamento. Deixa de ser bobo, seu fulano. Não é isso que põe a pessoa, é o azeite. Você tem azeite? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, disse o profeta, mensagem sinal, é dada aos que lhe obedecem. É o que nos classifica. Não é eu ter uma ideia diferente, entende? Um balãozinho diferente porque é meio verde, ou isso, aquilo. Isso não coloca nada, ninguém. Você pode conhecer todos os mistérios, conhecer tudo de cor e salteado, mas o que importa diante de Deus, como diz o profeta, até que altura vive o seu autor, o autor da Bíblia, em você. Isso é o que é necessário. Amém? Então o profeta nos fala sobre sinais na natureza, e que Deus não faz nada sem antes ele advertir. Lembra aquela mensagem? Que Deus não faz nada sem antes nos advertir. Se seguirmos a lei de Deus na natureza, se harmoniza. Eu estou saltando aqui os parágrafos. E ele prevê seus eventos. Isso sempre tem sido, nunca falhou e nunca falhará. Se seguirmos a continuidade da palavra de Deus, nunca falharemos também. Se não tomarmos a tendência moderna do dia e tentarmos injetar algo mais nela, mas apenas seguirmos a continuidade dela para esta era. Observe o que acontece. Nós vamos direto para casa também num destes dias. Sempre acontece assim e nunca falha. Falando sobre a continuidade, vou repetir aqui. Ele diz bem assim, que nunca podemos falhar. Não é isso que ele disse? Nunca podemos falhar se seguirmos a continuidade. Daí ele diz assim, se não tomarmos a tendência moderna do dia e tentarmos injetar algo mais nela, mas apenas seguirmos a continuidade dela para esta era. Quer dizer, não há por que falhar. Então, tire essas florzinhas, essas coisinhas, esses pensamentos supérfluos seus e tome as coisas de Deus tal como ela é. Eu não gosto muito quando alguém chega ali e diz, o irmão Branham diz que tem que ser entre linhas. Ele fala, quando ele escreve para a esposa, ela conhece muito bem a ele, que ela lê entre linhas. Então, primeiro deve se conhecer bem a Deus. Aí você não vai estranhar nada. Sabe por quê? Muita gente tem aproveitado essas entrelinhas para pôr a sua escrita. E você vai olhar na continuidade da Bíblia, dentro da palavra, dentro da mensagem, a coisa está dando de frente com a palavra, chocando. E o profeta diz, essas mensagens não são minhas, elas têm vindo de Deus. Então deixe as coisas tal como está. Se você passa um ponto e não entende aquilo, não ponha a tua ideia naquilo. Entende? Não ponha a tua ideia.
você ore a Deus, procure solucionar suas dúvidas pela oração e espera em Deus. Dali um pouco vem uma outra palavra, uma mensagem, depois. Agora, quando se começa a argumentar, questionar, duvidar, você cancela a obra de Deus em você, porque Deus não vai andar contigo em suas próprias ideias. Não, você... Então, deixe Deus... E eu penso dessa maneira, vejo dessa maneira. O importante mesmo, vocês sabem o que é? É você ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Faria você algum programa, irmão Enio, que não incluísse a sua família? Faria Deus alguma coisa maravilhosa que não tivesse a sua família incluída? Você que é pai, mãe, tiraria uns dias de férias, entende? Deixando sua família para trás? O importante é ser um filho, porque Deus tem seus filhos incluídos em seus programas. Agora, o profeta nos diz assim: Deus te deixa cego em certas coisas até que chegue o tempo de você ter necessidade delas. Talvez eu tenha sido um pouco privilegiado. Irmãs, eu não sou curioso. Se você disser, pastor, eu tenho um segredo para lhe contar. Tá bom, quando você quiser contar, conte, mas eu não vou perder meu sono, não vou esticar minhas antenas, né, e querer ficar querendo saber. Não é? Se alguém diz, você sabia? Não, não sei. E nem estou muito interessado em saber. Se a coisa não é para me ajudar, não é para me edificar, não quero. Não quero. Entende? E, francamente, eu dou graças a Deus se eu tiver que... Há muitas escrituras que eu não entendo, há muita coisa na mensagem. Eu não me preocupo com nada disso. Porque se eu me preocupar, eu vou montar um quadrinho e vou pôr ali. E depois vou buscar pontos da Bíblia, da mensagem, e o profeta diz que a Bíblia fala aquilo que você quer que ela fale, então eu não ponho nada. Eu vou esperar no meu Deus. Ele começou a boa obra, e a Bíblia, minha Bíblia diz que ele vai completar. Amém? Agora, se você vai pensar, vai fazer o seu quadrinho, o teu quadrinho, e você vai querer que Deus confirme, aí que está o problema. É igual ninguém chama Catarina aqui não, né? O rapaz doido pela irmã da igreja, a moça, a jovem Catarina, eu só vivia suspirando, nem sabia, entende, como, Senhor, Senhor, dê uma companheira para teu servo, eu preciso formar um lar, escolha para mim uma, Senhor, de tuas servas, mas daí ele baixinho, ele dizia, desde que seja Catarina, quer dizer, outra não serve. Quando a pessoa forma o seu quadro, ele vai rejeitar a verdade, vai rejeitar a resposta de Deus, vai rejeitar tudo. Tá, vamos deixar a Catarina de lado, né? Agora, o que são os profetas? Vamos avançar. Os profetas, diz o profeta no parágrafo 31. Os profetas são o maior sinal de Deus é um profeta. Depois dele falar sobre os sinais da terra, mesmo na natureza, agora ele diz, um profeta é o maior sinal de Deus. Vamos, e nós vivemos um tempo em que Deus nos enviou um profeta.
O mundo não é obrigado a crer. E nem nós somos obrigados a crer. Mas uma coisa é, Deus nos deu uma fé para crer e receber a palavra deste profeta. E um profeta é o maior sinal. Então, que sinal é este? Eu vou falar alguns minutos sobre isso. Eles são sua palavra manifestada para a era. Eles são sua palavra manifestada para a era. E essa é a razão pela qual um profeta é sempre o maior sinal de Deus. Vamos voltar aqui. Ele é o maior sinal, um profeta é o maior sinal manifestado para a era. Não há outro maior sinal. Entende? Veja. Por isso que o irmão Branham ele diz que a diferença entre aparição e vinda. Aparição e vinda. E ele diz assim, qual a mensagem mesmo? Daí ele, não saiu, não faz tanto tempo. Daí ele disse assim, primeiro ele aparece, depois ele vem. E a palavra aparecer, ela quer dizer dar-se a conhecer. Nós não usamos muito esta palavra aparição, aparecer. Nós usamos a palavra manifestar, que quer dizer a mesma coisa da palavra aparecer. Quer dizer dar-se a conhecer. Então, primeiro Deus se manifesta, depois ele vem. Não é porque Deus se manifestou no irmão Branham, não é porque Deus se manifestou dando aquela nuvem ali como vindicação da mensagem. Aquilo ali não é vinda. Aquilo é uma aparição, aquilo é uma manifestação. E mesmo o ministério do irmão Branham é uma manifestação da palavra desse tempo, cumprindo a palavra de Deus para este tempo, cumprindo Malaquias 4, cumprindo Mateus 17. Em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, cumprindo-se Apocalipse capítulo 10, a revelação dos trovões será dada ao sétimo, na voz do sétimo anjo. Primeiro ele manifesta. Porventura encontrará fé o Filho do Homem. Olha o ministério profético. Quando se manifestar, não é vir. Interpretar como se fosse a vinda de Cristo. Não. Uma manifestação é uma vinda. Eu quero repetir. Tenho falado isso várias vezes. É uma vinda espiritual. Não é uma vinda literal, física, não, é uma vinda espiritual. Como assim? Por exemplo, eu digo, Jesus veio e me salvou, Jesus veio e me curou. Em um certo sentido é uma vinda, mas é uma espiritual, e toda manifestação, ela é uma vinda espiritual. Então, irmãos, primeiro ele se manifesta. E ele manifestou através do seu mensageiro e profeta. Depois ele vem. Quando é que ele vem? É o rapto. A vinda de Cristo. Isso é o que é a continuidade de toda a Bíblia. É a continuidade. Por exemplo, ele se manifestou
em João Batista, não foi? Voz que clama no deserto. Foi uma manifestação. Depois, ele veio. E João disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja, a vinda do mensageiro desta era, do irmão Branham, não é vinda física de Cristo. É uma manifestação de Cristo através do seu profeta, curando, revelando os segredos dos corações e aí por diante. É necessário você aglutinar, quer dizer, as Escrituras, olhar a continuidade, senão você vai confundir muitas coisas. Então vamos aqui. Ele nunca enviou juízo sobre a terra sem primeiro enviar um profeta. Vai guardando. Veja e busque nas Escrituras. Um profeta é o maior sinal de Deus para o seu povo. Ele enviou essa pessoa em determinada pessoa, como Noé, como Moisés, Elias e os profetas. Ele os envia para manifestar a palavra à era, para dar ao seu povo um aviso. Da mesma forma que ele envia um clima frio sobre os patos, para levá-los do norte ao sul, continuidade na natureza, continuidade na palavra. Ele nunca falha em fazê-lo. Se for preciso um clima frio para levá-los, no próximo ano vai haver um clima frio para levá-los. Se for preciso um clima quente para mandá-los de volta, no próximo ano vai haver um clima quente para mandá-los de volta. Quer dizer, Deus sempre faz as coisas em continuidade, né? E quando Deus está a ponto de enviar juízo, porém, antes de enviar, ele envia um profeta e manifesta sua palavra. Confirma a palavra daquela era. Ele fez isto em todas as outras eras. Ele prometeu fazer isto nesta era. E ele fará isto nesta era, independentemente do que as pessoas disserem sobre isto. Ele o fará de todas as formas, porque ele não pode quebrar sua continuidade. É dessa maneira que ele planejou. Ele sempre faz o mesmo modo. Ele nunca deixa de fazer como ele fez na primeira vez. Como João Batista, agora tivemos 400 anos desde Malaquias até João. Não houve nenhum sinal, um profeta do Antigo Testamento, com um espaço tão longo, exceto no tempo dos juízes, sem que houvesse um profeta. O que aconteceu para eles não terem um profeta durante este tempo? Não havia palavra proferida para esse tempo. Quer dizer, há um silêncio de Malaquias até João Batista. Nós não vemos nenhuma promessa, vamos dizer assim, nesse período. Por isso que Deus esteve quieto. Não mandou nenhum profeta para vindicar aquela promessa, para alertar, para preparar o povo para aquilo. Isso é o irmão Branham dizendo aqui. Eles tiveram que esperar até o momento certo, tiveram que esperar. Como? Vamos aqui. Em Malaquias capítulo 3, ali tem uma promessa. Eis que envio o meu anjo, o meu mensageiro, diante da minha face, e ele preparará o caminho diante de mim. É uma promessa. Tinha que esperar
esse mensageiro aparecer. Até os fariseus, todos os escribas diziam, e os apóstolos perguntaram, por que dizem os escribas e fariseus que é necessário que Elias venha primeiro? Então, desde Malaquias até João Batista, não encontramos nenhuma promessa. Mas a promessa próxima, depois de Malaquias, era a voz que clama no deserto, Malaquias 3. E veja vocês, e logo, quem era Malaquias 3? Era João Batista. Quando o tempo da promessa se aproximou, Deus, de uma maneira sobrenatural, trouxe João à terra. O tempo da promessa chegou. Vocês estão entendendo? Deus trouxe de uma maneira sobrenatural, trouxe João à terra. Ele era um homem nascido de uma mulher, e claro, e sabemos que sua mãe se chamava Isabel e seu pai era chamado de Zacarias. Eles eram boas pessoas. O pai dele era um sacerdote, era costume dos rapazes daquele dia acompanhar o pai em seu trabalho. Mas fomos ensinados que João, quando tinha 9 anos de idade, após a morte de seu pai, foi para o deserto e ficou sozinho até completar 30 anos. Veja, se ele tivesse se tornado o que o seu pai era, eles o teriam deixado tão confuso que ele não saberia ver o Messias quando ele viesse. Ele nunca o conheceria, mas ele ficou no deserto. Se ele tivesse ido ao seminário com a linha de pensamento de seu pai, então cada um deles teria dito: agora, João, nós entendemos que você será aquele que conhecerá o Messias quando ele vier. Agora, você não acha que o irmão fulano de tal aqui se encaixa exatamente na figura? Que tal Caifás? Deixa eu saltar. Ele foi ao deserto e esperou. Seu trabalho era grande demais para escolaridade. Seu trabalho era grande demais para teologia. Ele tinha que anunciar o Messias e ele ficou no deserto. Então, uma das coisas, você veja, se João tivesse seguido a linha do seu pai, ele teria sido um sacerdote, porque Zacarias era um sacerdote. Mas o que aconteceu? Deus já escolheu Isabel e Zacarias já velhos. Quando ele ficou órfão de pai, dos seus pais, então João foi ao deserto. Agora calcula que vida sofrida, né? Então essa é uma continuidade. Deus nunca vai basear usando essas chocadeiras por aí, porque seminários não passa de chocadeiras. Entende? Não passa de chocadeiras. Deus sempre usa um homem analfabeto, semi-analfabeto, um homem do deserto, um homem rude, como era Elias, como era Eliseu, como era João Batista, e nessa era a continuidade não falha. Deus tomou quem? Um homem que não tinha nem o primário completo, uma pessoa simples, rude, pobre, mas Deus se manifestou. A outra continuidade, se na primeira vinda de Jesus teve um mensageiro, por que Deus não teria um mensageiro na sua segunda vinda? É óbvio. Malaquias 4, eis que eu envio, mas na voz, como é que diz ali? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
é uma promessa. E o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Então, antes teria que vir o profeta Elias. E qual o seu ministério? Converter o coração dos pais aos filhos. Isso foi João Batista. E converter o coração dos filhos aos pais. Nossos corações à fé de nossos pais. Por isso Jesus disse, Elias virá, o verbo está no futuro, e restaurará todas as coisas. Restaurar é trazer de volta o que era antes. O batismo em nome de Jesus, conforme os apóstolos fizeram, a fé em um só Deus, a santa ceia, com pão asmo, com vinho, lava-pés, tem que ser de acordo como era na igreja primitiva. Amém? Então, quem foi João Batista? Foi um homem rude. Ele falava a linguagem da natureza. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Ele olhou para aqueles fariseus, todo bem bonitão, né? E ele pensou, a coisa mais perigosa que eu conheço no deserto é serpente. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não fique dizendo, somos filhos de Abraão, dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. E olha como o homem era reto. A nossa irmã Herodias, com seu Herode, tinha um casamento, ele tomou a esposa do irmão dele, né? Então, o que aconteceu? Eles foram dar uma de popular, uma campanha política. Vamos fazer uma campanha política, vamos lá visitar João Batista. Todo mundo vai, né? Olha, põe uma cadeira aqui para a nossa irmã, para o irmão, para os ministros, para os fulanos, príncipes. Não, lá sai aquele homem lá dentro d'água, na beira, com o pé sujo de barro, andando ali pelo Jordão. Virou para o rei, olhou bem nos olhos, te é ilícito viver com a mulher de teu irmão. Se pudesse ver, saía fumacinha da cabeça da Herodias, né? De raiva, custou a cabeça dele. Mas um profeta, ele é isso. Reto. Não vai nem à esquerda, nem à direita. Ele vem com assim, diz o Senhor. Agora, qual a continuidade, qual tipo de profeta teríamos que ter nos últimos dias? Alguém para tirar o pó da camisa, bater no ombro, adular? Não. Alguém comprometido com a verdade. Não é certo? Então, vocês têm a mensagem, vocês vão vendo aí o que diz o profeta. Vamos ganhar aqui. O que é um profeta? Na língua inglesa, um profeta significa pregador. É o que Deus disse, o irmão Brana disse para o seu filho José. Entende? Tu és um profeta. Hoje José é o pastor da igreja do Tabernáculo Brana. Se está cumprindo isso aí, eu não sei. Mas sou propenso mais a crer nisso. Porque um verdadeiro profeta mesmo, do assim diz o Senhor, você não vê ele envolvido com literaturas, dinheiro, negociada e tanta coisa. Então, ele é um pregador, na língua inglesa, é um pregador. Agora, um profeta nascido com assim diz o Senhor, ele só vai manifestar o que ele é quando Deus manifestar. Já vos disse isso. Você não crê no que diz o irmão Brana? Aonde se aplica isso? Creio. Mas só que até agora nada. Não tenho visto nenhum sinal de um verdadeiro profeta, assim diz o Senhor. E um profeta, ele é quando Deus vindica, as suas profecias, Então não adianta querer pressionar o rapaz.
para fazer as obras que o pai dele fazia, ou isso e aquilo. Como mensageiro, profeta mensageiro, irmão Branham, nunca haverá outro. Nunca haverá outro. Só há um mensageiro para cada era. Às vezes você tem ouvido que surgem oitavos mensageiros por aí. Autos se intitulam. Eu não conheço uma oitava era. Eu não conheço nada dentro da Bíblia que aponte para isso. São pessoas que se apontam para si mesmo. Então, boa viagem. E são tantos, às vezes, que são vários, que eu digo, tire um para o ímpar para ver quem vai ficar. Tire um para o ímpar, porque é muito. Entende? Irmãos, eu sei que às vezes me pareço um pouco crítico. Mas é verdade. A mensagem que Deus nos enviou pelo nosso mensageiro nos tem dado convicção. Nos tem dado convicção, tem colocado nossos pés no chão. Na verdade, não estamos flutuando aí atrás de florzinhas, margaridinhas. Não, não. O que é um profeta? Em hebraico, ele é chamado de vidente. Um profeta em hebraico, no inglês é chamado pregador, mas no hebraico ele é chamado de um vidente, de vidente. E um vidente era aquele que tinha interpretação da palavra escrita. E ele previa coisas que estavam por vir, e quando ele falava das coisas que estavam por vir, e provava que ele era um vidente, então ele sabia. Eles sabiam que ele tinha a interpretação correta da Escritura, porque Deus, através dele, manifestava a Escritura escrita para aquele dia. Amém. Não seja acomodado, acorde. Esta era a identificação clara de um vidente, um profeta e um orador. É a única maneira pela qual eles sabiam que ele estava dando a interpretação correta da Escritura, é porque o que ele dizia vinha a suceder. Então eles sabiam que ele era chamado por Deus, Deus disse isto, e então eles notavam que isso acontecia, vinha de volta em continuidade com a palavra para aquele dia. A maneira de reconhecer um verdadeiro de um falso, nos ensina a Bíblia, é, se ele profetizar e aquilo acontecer, Deus disse, eu o enviei. Mas se não acontecer, não tenha receio, eu não o enviei. E no Velho Testamento era pedra neles. Tá? Então o profeta, ele cumpre a palavra do dia, a promessa do dia, e ele tem também suas previsões, ele é um vidente. E isso é o que ele vai dizer, aquilo acontece, porque aquilo tem o assim diz o Senhor. E nós somos ensinados a crer só naquilo, assim diz o Senhor. Amém? Eu gostaria de colocar essas coisas dentro de cada um. Jesus disse, examinais as Escrituras. Quando eles viram que ele podia discernir os pensamentos, e estavam em suas mentes, e o chamaram de Belzebu, ele disse, examinais as Escrituras, são elas que de mim testificam. A continuidade das Escrituras encaixando perfeitamente com o sinal do tempo. Ele era o sinal de Deus. Do tempo, ele era a manifestação da palavra escrita e também podia predizer o que aconteceria. Eles não podiam negar, ele era o super sinal do dia.
Parágrafo 50. O Espírito Santo é o profeta. Quero ver alguém profetizar aquilo cumprir, se não for pelo Espírito. O homem sozinho não faz nada. Entende? Nada. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo especial. Vamos aqui para o arremate. Nós estamos vivendo um tempo especial. O mundo está por acabar. O fim do mundo vai chegando lentamente, mas vai chegando. O fim de Sodoma e Gomorra também chegou. Mas você observe o quadro. Entende? Daquelas cidades gentias. Observe o quadro de Sodoma. Qual era o quadro de Sodoma? A palavra sodomismo é o homem com homem, mulher com mulher, essas coisas todas, né? É originário dali. E diz a Bíblia, eram grandes pecadores diante de Deus. Hoje nós vivemos esse mundo aí, de gays, lésbicas, sei lá, tantos nomes, e as leis apoiando, defendendo e querendo induzir nossas crianças na escola. Veja vocês, Jesus disse como foi nos dias de Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra. Então, é preciso que o mundo chegasse a essa situação. Você tem que saber que isso é a Escritura se cumprindo. Agora, qual o outro quadro ali que nós vemos? Abraão longe de Sodoma, morando ali no deserto, com uma vida mais bem sofrida, porque Ló foi a Sodoma pela facilidade de vida. Mas Abraão escolheu andar com o Senhor. E um dia Abraão ali na tenda, pela manhã, quando levantou seus olhos, lá vinha 3 homens. E ele correu e se ajoelhou diante daquele que vinha no meio e disse: meu Senhor, Elohim, né? Não passes o teu servo, entre, se refresque, lave os pés. Ali estava Deus manifestado na forma humana e acompanhado de 2 anjos. Meu Senhor, ele tinha revelação. Agora, Ló, quando os anjos chegou ali, ele disse: meus senhores, não tinha revelação. E Deus veio fazer o quê ali naquela tenda? Ele veio cumprir uma promessa que fazia 25 anos Abraão estava esperando, não era isso? Nesse tempo, Sara, no tempo determinado, Sara terá um filho, eu virei, entende? Quer dizer, e cumprirei minha promessa. Sara, lá atrás de Deus, dentro da tenda, deu uma risadinha. Eu ainda vou ter prazer com meu Senhor? E Deus, de costas para ela, discerniu o segredo do coração. Sara, por que riste? Ela disse: eu não ri. Não diga isso, você riu sim. Olha bem, eles estavam velhos, impossibilitados. Até parece ser, a coisa tem que ser continuidade. Eu sei, nós temos uma promessa de Deus. Mas às horas a gente olha, irmão, vamos ser bem claro, parece que está tão difícil, tão longe, sei lá. Somos tão humanos, tão falhos. Mas sabe o que foi que aconteceu com Sara e Abraão? O carretel, a linha deles, retornou. Eles foram restaurados
porque naquela condição ela não podia ter o filho. Então Deus fez ela ficar jovem. E você já observou na Bíblia que até teve um rei que desejou ela? Ainda bem que ele não perguntou quantos anos tem a irmãzinha, né? Então, veja, a igreja ela precisa ser renovada. E eu creio naquela dinâmica. E ela não virá com papo de ninguém. E como disse o profeta, a terceira puxada, ela falará por si mesmo. E Deus demonstrou isso no ministério do nosso profeta por 5 ocasiões. A palavra falada foi usada. E ele disse, o que vocês viram em mim, temporariamente, isso virá em plenitude sobre vocês. E ele disse, isso, em minha opinião, é o que irá preparar a coisa para o rapto. Entende? A fé do rapto. É a renovação da Sara. Porque nós temos uma promessa. A igreja tem uma promessa. Você não olhe para você, olhe para a promessa. Aleluias! Então, olha bem o sinal. Deus discernindo o segredo dos corações antes de Sodoma ser queimada. E o que é? E nós vimos isto, entende? Acontecendo em nossos dias. Deus levantou um profeta. E certa vez ele virou para a igreja de costa e disse, hoje se cumpriu essas escrituras. Começou a revelar o segredo dos corações. E sempre o irmão Branham apontou isso como grande sinal. É o grande sinal. Por isso temos a mensagem, o super sinal. E ele vem com ela, trazendo, para mostrar este tempo, este super sinal, um profeta. E logo esse mundo sodomita será queimado. Com bombas e tudo mais. Nós estamos vivendo um tempo de um super sinal, irmãos. E somos ensinados a darmos crédito aos sinais. Então você percebe que antes de Sodoma ser destruída, Deus foi encontrar com Abraão, que é um tipo da noiva, e revelou os segredos ali. Se como foi nos dias de Ló, terá que ser a vinda de Cristo, aí está o quadro. Deus revelou os segredos dos corações. E o irmão Branham, ele diz, ele desafia alguém no mundo, nas milhares de vezes, se falhou alguma vez, nunca falhou. Teve alguém, eu estava lendo a mensagem, creio que é aquela Raízes, aquela história. Alguém, o irmão Branham disse para uma senhora, você mora em tal cidade, tal rua, tal. E uma pessoa que estava assistindo, a irmã disse, dessa vez o irmão Branham errou. Ela conhecia aquela senhora, sabia que não era aquele o endereço dela. Daí foram confirmar, constatar, aquela mulher tinha mudado 4 dias antes para aquele endereço que o profeta havia assinalado. Nunca falhou. E um profeta é o maior de todos os sinais. Não acostume com essas coisas de Deus. Fiquemos de pé. Pai, como o Senhor tem nos dado um super sinal neste tempo e há tantas palavras de promessas para os nossos dias, e as coisas estão acontecendo, desenrolando dentro do teu cronograma, Senhor, não nos deixe
adormecidos, sonolentos, espiritualmente falando. Mas acorda-nos, Senhor, a cada dia, com alegria, com gratidão em nossos corações por ver estas coisas que o mundo religioso não pode ver, o mundo lá fora muito menos, mas o Senhor tem um povo, e como disse o Senhor, zeloso, especial e de boas obras. Ó Deus, abra o entendimento de cada um para poder ver o momento em que estamos vivendo e a palavra que o Senhor nos tem enviado. Ó Deus, e ela é uma advertência antes do juízo cair sobre a terra. Mas antes do juízo cair, Senhor, Tu tirarás a Tua igreja conforme a Tua promessa. E desejamos, queremos, e ser um dos membros desta igreja, que o Senhor irá arrebatá-los. Pai, abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor, neste momento. Fortaleça a nossa fé. Abra o nosso entendimento espiritual. Como diz a Escritura, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Eu peço agora, despeça o teu povo e os abençoe, e lhes dê um grande e abençoado dia, e que cada um possa, ó Deus, ser agradecidos e meditar nisso que o Senhor tem dado. Isso prova a eleição, Pai, e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.